Bom, então a gente vai começar agora a introdução às máquinas de fluxo. A gente vai falar das algumas definições, né, que a gente vai usar. Então, o que são as máquinas de fluxo e para que elas servem, né? Então, elas basicamente são usadas ou para fornecer energia ao fluido. Aqui, ó, elas podem... Opa, deixa eu só botar aqui. Ela pode fornecer energia ao fluido ou aproveitar a energia contida em fluidos em movimento. Tá? Então, basicamente, é uma relação de energia, é um dispositivo que se relaciona com a energia dos fluidos, ou para fornecer energia para o fluido, ou para extrair energia dos fluidos. As máquinas que fornecem, né, as máquinas de fluxo que fornecem energia ao fluido, são chamadas de máquinas operatrizes ou geratrizes. Isso é uma nomenclatura que tem aí na literatura, né? Eu não costumo usar muito, né? Eu vou talvez usar isso mais agora, nas primeiras aulas, mas a gente se refere a essas máquinas normalmente como bombas ou turbinas, né? Mas tudo bem, é uma nomenclatura que diversos livros usam. Aí eu achei importante introduzir aqui para vocês terem essa ideia, né? Ouvirem pelo menos uma vez na vida esse termo, e em algum momento da vida que vocês ouvirem de novo, vocês falarem, realmente, é disso que essa pessoa está falando, ou esse texto está falando, né? Então, a máquina operatriz é uma bomba, né? Porque ela fornece energia ao fluido, é o que a gente conhece como bomba, né? Um dispositivo que é usado para fornecer energia para o fluido para movimentá-lo, um compressor, né? Para comprimi-lo, né? Então, são dispositivos que fornecem energia para o fluido, bombas ou compressores. E esses dispositivos, né, eles recebem energia mecânica de algum outro elemento. De forma geral, 90% talvez, né, 90%, não sei, estou chutando aqui, né? Mas na grande maioria é um motor elétrico. Claro que existem aplicações remotas que você tem um motor a diesel, um motor a gasolina, sei lá, eventualmente a energia extraída de um curso de um rio ou eólica, alguma coisa assim, né, para fazer o trabalho de eixo ali e fazer com que a máquina opere. Mas a grande maioria das vezes é um motor elétrico. A bomba que, quem tiver bomba hidráulica em casa, vocês ligam a bomba na tomada, né? Então tem um motorzinho elétrico ali que aciona a bomba em si, tá? Ou então, né, no caso da máquina de fluxo, que é usado para aproveitar a energia contida em fluidos em movimento, a nomenclatura são máquinas motrizes, que são o que a gente conhece como turbinas, né? São os dispositivos que extraem energia do fluido. Então, eles cedem energia mecânica para outro elemento, como um gerador de energia elétrica, né? Então, na grande maioria das vezes, uma turbina, no caso a hidráulica, né? Como a gente está falando de máquinas de fluxo, vocês já viram lá em termodinâmica, as turbinas a gás, turbina a vapor. No caso aqui, desse curso, a gente vai ver as turbinas hidráulicas, tá? Então, as turbinas hidráulicas, de forma geral, elas são usadas para gerar energia elétrica, né? Elas estão lá nas usinas hidrelétricas, na parte mais baixa lá, né, do reservatório, que é onde você consegue aproveitar o máximo da energia potencial contida no fluido. Mas existem turbinas a gás, por exemplo, a turbina do avião, que é usado para fornecer um empuxo para o avião, né, para ele voar. Né? E tem as turbinas a vapor também, de centrais termoelétricas, que são usadas para gerar energia elétrica também, tá? Certo? Então a gente aqui vai ficar e vai focar nas máquinas motrizes, né, ou turbinas hidráulicas, né, que usam o fluido, normalmente água, né, como método de geração de energia elétrica. Na verdade, gera energia mecânica. A primeira coisa que a turbina faz é gerar energia mecânica, né, um torque. Gera um torque com uma certa rotação, e aí essa energia mecânica é convertida em energia elétrica por um gerador acoplado na turbina. Tá? As máquinas de fluxo, elas podem ser de deslocamento positivo ou volumétricas. A gente vai ver isso com bastante detalhe agora, justamente nessa parte agora do curso, né, da disciplina, nessa apresentação aqui que a gente está.
ou turbomáquinas, né? Elas podem ser deslocamento positivo ou turbomáquinas, e volumétrica é sinônimo de deslocamento positivo e dinâmica é sinônimo de turbomáquina. A gente vai ver o que são essas duas classificações aqui de máquinas de fluxo, tá? As características de cada uma delas com detalhes nos próximos slides. E máquina, né, só uma etimologia aí da palavra, é um transformador de ou para energia mecânica. Então, em algum momento, você tem que ter energia mecânica envolvida, né? Então, aí você tem uma máquina. Ou seja, é uma força relacionada a uma distância, que no caso aqui é um torque relacionado a uma velocidade de rotação, né? Tá? Então, sempre que a gente tem um dispositivo, né, que envolve em alguma ponta dele energia mecânica, a gente tem uma máquina, né? Tá? Bom, então o que são? Eu fiz aqui, né, uma divisão de máquinas de fluxo de deslocamento positivo e turbomáquinas. Então vamos começar definindo as de deslocamento positivo ou volumétricas, né? Isso daqui é sinônimo. Então a máquina se você se referir a uma máquina de deslocamento positivo como máquina volumétrica, tudo bem, é a mesma coisa, ou vice-versa. E aqui eu fiz um códigozinho de cores, né, só para economizar slide, né, porque senão as apresentações já acabam ficando enormes, né, ficam muito grandes. E aí é o seguinte, olha só, sempre que eu estiver na parte azul aqui, ó, eu estou me referindo a uma máquina operatriz, uma que fornece energia para o fluido. E quando eu ler a parte vermelha, eu estou me referindo a uma máquina motriz que recebe energia do fluido, né? Então, que na verdade, né, enfim, o conceito de máquina de fluxo de deslocamento positivo ou volumétrico é o mesmo, só independente se a energia é fornecida para o fluido ou do fluido, né? Então, a gente tem, para uma máquina de deslocamento positivo operatriz, que fornece energia para o fluido, a gente tem o seguinte, ó, aplicação direta. Qual é a característica, né, de uma máquina de deslocamento positivo? É que ela promove, né, a aplicação direta de força no fluido da região de baixa para alta pressão, passando por uma câmara hermética. Então tem várias palavras-chave aqui para a gente identificar uma máquina de deslocamento positivo. Primeiro, é essa daqui, ó, aplicação direta de força no fluido. Segundo, é essa palavra aqui, ó, câmara hermética. Então, a máquina de deslocamento positivo, o fluido passa por uma câmara hermética. O que é isso? É uma câmara fechada, né? Em algum momento, essa câmara, então a gente tem aqui 3 exemplos de máquinas de deslocamento positivo, né? Aqui seria um compressor alternativo, né? Isso daqui é uma bomba de engrenagem, a gente vai ver com bastante detalhe esses dispositivos mais para frente. Eu só estou chamando a atenção das características agora. Isso aqui é um motor de combustão interna. Então, ó, a câmara hermética aqui, ó, nesse caso do compressor, ó, existem válvulas que abrem e fecham, né, que são responsáveis pelo processo de compressão, mas em um momento do ciclo, tanto a válvula de admissão quanto a de descarga estão fechadas. E aí vai existir uma câmara hermética aqui dentro. Tá? Aqui nesse caso da bomba de engrenagem, a bomba coleta o fluido aqui, né, e em cada uma dos lados da engrenagem aqui, ele transporta o fluido, né, ele conduz o fluido ali para a saída, né, para descarga. Né. Então eu posso tentar desenhar aqui uma câmara hermética, ó, mais ou menos assim, né? Tá vendo? Isso é mais ou menos uma câmara hermética ali, e essa câmara hermética vai sendo conduzida, né? Ele coleta aqui e vai sendo conduzida lá para a saída, né? Então, uma máquina de deslocamento positivo necessariamente tem uma câmara hermética, que é um motor de combustão interno. Isso daqui é uma coisa que eu sempre falo, né? É difícil a gente achar um exemplo de uma máquina motriz hidráulica de deslocamento positivo. Então, por isso que a gente usa, por isso que se usa um motor de combustão interna, que normalmente isso daqui está dentro de uma máquina térmica, né? A gente poderia classificar esse dispositivo aqui como uma máquina térmica, porque o motor de combustão interna, ela existe para converter o calor fornecido aqui pela combustão em trabalho, né? Em trabalho mecânico. Mas como ela usa um fluido, né? A gente, e na dificuldade de encontrar
uma máquina de fluxo motriz de deslocamento positivo, normalmente ela é volumétrica, a gente vai ver mais para frente, a gente usa o motor de combustão interna mesmo como exemplo, tá? Beleza? Então a gente tem aqui também uma câmara hermética sendo formada aqui, né? Quando a válvula de admissão e a de descarga estão fechadas, a mistura ar-combustível está confinada numa câmara hermética. Em todos os casos, a gente vê a aplicação direta de força no fluido da região de baixa para alta pressão. Então aqui, ó, no compressor, o pistão ele exerce força diretamente no fluido. Ele está conduzindo o fluido para a saída, né? E a força é exercida diretamente. Aqui é a mesma coisa, né? Os dentes da engrenagem estão exercendo força aqui para conduzir o fluido para sair. Tá? A gente vai ver a característica de conversão de energia cinética em pressão nas bombas dinâmicas, né? Que é a próxima classificação. Tá? Então, são duas características importantes das máquinas de deslocamento positivo. Aplicação direta de força no fluido. Existe uma câmara hermética. E a outra característica é que a trajetória do fluido e do dispositivo é semelhante. Tá? Então, a gente vê aqui, ó, que o dispositivo, né, a engrenagem está exercendo está indo nessa trajetória aqui, né? Circundando ali a carcaça, né, aqui, ó. E o fluido está na mesma trajetória. Aqui também, né? O gás aqui, no caso, né? Pode ser o ar. Ele está na mesma trajetória do pistão, tá? Então, são três características, né? Que a gente observa aqui. Aí os exemplos, né? O motor a diesel e Otto, né? E aí o que eu falei, eventualmente isso daqui cabe mais numa máquina térmica do que numa máquina de fluxo, mas a gente se permite aqui esse abuso aqui de classificação, só porque ainda não encontrei em nenhum livro uma máquina de deslocamento positivo motriz, que não seja um motor de combustão interna. Tá? Aí a gente tem compressores a pistão, né? Bomba de engrenagem, etc. E aí, se a gente for querer falar da máquina motriz, né, é só ler a parte vermelha, ó, aplicação direta de força do fluido da região de alta para a região de baixa pressão, passando por uma câmara hermética. Tá? Que é o que acontece aqui, né? Então o fluido exerce, ele está com uma pressão alta, né? Quando ocorre o processo quando a vela solta a centelha ali, né? E aí, à medida que ele empurra o pistão para baixo, a pressão diminui, depois ela é expulsa ali, os gases de exaustão são expulsos ali quando a válvula de exaustão abre, né? Tá? E aí ela vai embora lá, para o cano de descarga, certo? Então, são algumas características das máquinas de deslocamento positivo ou volumétricas. E do outro lado, a gente tem as turbomáquinas ou máquinas dinâmicas. Então, qual a característica aqui? Ó? Então, da mesma forma, né, eu fiz um códigozinho de cores. Ó. Aqui a gente tem uma turbina de Pelton e uma bomba centrífuga, né, que a gente vai falar com bastante detalhe. A gente vai passar a grande, e a V1, né, a primeira prova, grande parte do curso, a primeira prova, é sobre o processo de conversão de energia numa bomba, uma turbobomba, né, ou uma bomba centrífuga. E aqui a turbina de Pelton que a gente vai ver na V2. Tá? Então, o que são as turbomáquinas, né, ou as máquinas dinâmicas? Né? A energia fornecida ao fluido, né, no caso aqui de uma máquina operatriz, por um eixo. Então, tem aqui o eixo, está vendo aqui, ó, o eixo da bomba. Isso daqui seria o rotor de uma turbina de Pelton. Aqui no meio tem um eixo, né, que está acoplado aqui. Né? Então, por um eixo, sem espaços fechados. Então, por exemplo, por isso que a bomba, né, se a gente desligar a bomba, o fluido volta para a admissão. Aqui está a admissão, ó, esse é o flange de admissão e esse é o flange de descarga. Isso aí, Amanda, eu queria, então, essa é uma vontade que eu tenho, na verdade, é pela facilidade, né? Por que as turbinas, a Amanda escreveu aqui que tem visto muita turbina de Pelton em pequena propriedade rural. Porque isso daqui, ó, se você pegar uma colherzinha, se vocês olharem no YouTube, tem muito vídeo de turbina de Pelton, né? O pessoal pega um disco, coloca uma colherzinha ali e liga e a turbina de Pelton está pronta. Isso daqui é um jato d'água, a gente vai ver isso com mais detalhe, né? Até hoje alguns vídeos a gente vai ver. Mas isso daqui é um jato d'água, essa agulha aqui controla a vazão máxima e a velocidade do jato, e aí o jato bate aqui e deflete. Então isso daqui você pode pegar um monte de colher, colocar num disco,
e está pronto uma turbina de Pelton, né? Acoplar num eixo, ligar no gerador e já era. Então tem uma facilidade, porque realmente fazer uma turbina de Pelton é muito fácil. Uma turbina de Francis, a gente vai ver isso, está bem prematuro talvez falar disso, né? Mas turbinas de Francis, turbinas de Kaplan, outros tipos de turbina, exigem um pouco mais de engenharia, né? de projeto. É uma coisa um pouco mais complicada. É que nem uma bomba, é igualzinho você comparar uma bomba ou um compressor, né? Que é simplesmente você pegar um pistão, sobe e desce, está pronto sua bomba, ou uma coisa desse tipo, e comparar com uma bomba centrífuga dessa daqui. Uma bomba centrífuga, para ela funcionar, tem que ter um projeto bacana aqui das pás do imperador. A gente vai ver isso mais para frente. Então, essa questão da turbina de Pelton ser muito usada em propriedade rural é a facilidade mesmo. Então, ou o cara compra uma pronta e instala lá, né? Ele tem que ter um sisteminha de jato só para aumentar a velocidade, aumentar a eficiência, ou então ele coloca lá direto no curso do rio e ela vai funcionando, tá? Eu, em algum momento, quando voltar o período presencial, isso é um trabalho que eu queria passar para vocês, prático, né? Vocês projetarem uma turbininha de Pelton, a gente ligar lá em alguma torneira e ver, separar vocês em grupos e ver qual grupo que fez a turbina mais eficiente. Mas não dá para fazer isso agora, né? Evidentemente, porque a gente está à distância. Porque é bem simples, né? A concepção de uma turbina de Pelton é uma coisa muito simples. Tem alguns critérios de projeto aqui que são super simples, coisas que vocês já viram em MacFlu 1, eventualmente na 2, né? Mas é isso, a questão da turbina de Pelton é porque a concepção dela é bem simples, né? E aí entra nessa questão de descentralizar a geração de energia, lugar que é de difícil acesso e tudo mais, então o pessoal bota uma turbininha de Pelton lá. Tá? Então, a questão é essa, né? Esses dispositivos, né, as turbomáquinas, a gente estava falando aqui dessa classificação, né? Em máquinas de deslocamento positivo ou volumétricas e as turbomáquinas. Então, a gente viu as características de deslocamento positivo e a gente vai ver, tá vendo agora, né, as turbomáquinas. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu esqueci de falar, que normalmente eu dou uns 5, 10 minutinhos no meio da aula, né, para a gente não ir direto. Então, são 8h50, daqui a pouco, quando passar dessa classificação aqui, a gente dá uma paradinha para beber uma água, dar uma respirada, tá? Todo dia eu faço isso, certo? Então, todas as aulas a gente dá uma paradinha aí para dar uma volta, beber um café, tomar um café, uma água, alguma coisa assim, tá? Então, daqui a pouquinho a gente para uns 10 minutinhos. Bom, então aqui, ó, a energia fornecida, né, numa turbomáquina ao fluido por um eixo e não tem espaço fechado, sendo exemplo as turbinas hidráulicas e as bombas centrífugas. A conversão, né, como é que esses dispositivos, por exemplo, como é que uma bomba fornece energia para o fluido, né, ou como é que a turbina, uma turbina extrai energia do fluido, né? Basicamente, é a variação da direção e valor absoluto da velocidade do fluido. Isso daqui a gente vai entrar, né, a gente vai relembrar o teorema do transporte de Reynolds e especificamente a parte de variação da quantidade de movimento angular. Porque se você tem um fluido escoando em linha reta e você quiser variar a direção do escoamento, você só consegue fazer isso fornecendo uma força ao fluido ou inversamente, quando o fluido varia a direção em regime permanente, né, ele necessariamente exerce uma força em algum dispositivo. Então é o que acontece aqui na turbina de Pelton. Ó. Se vocês olharem aqui, ó, existe um jato d'água que sai aqui, passa pela concha aqui, dá a volta e sai. Isso para um lado e para o outro. O fato desse dispositivo variar a direção do escoamento faz com que necessariamente um torque seja gerado aqui com relação ao eixo. Tá? E a mesma coisa aqui da turbobomba, né? Ou das bombas centrífugas. O fluido entra com uma certa... A gente vai ver isso com bastante detalhe, né? Um triângulo de velocidade, ele entra com uma certa direção e magnitude do vetor velocidade, passa aqui pelas pás, a gente vai ver isso daqui aberto, né? Ver como é que é por dentro, sai aqui no impelidor com outra direção e sentido. Então, o fato da quantidade de movimento angular, né, da direção e o sentido do vetor velocidade do fluido variar aqui,
a gente necessariamente tem que fornecer energia para que isso aconteça. Quem fornece energia, claro, que é o motor elétrico, que fica aqui atrás, né? Tá? Certo? Então, fica um motor elétrico ligado aqui atrás, fornecendo energia para o fluido, e essa energia que o fluido ganha é convertida em pressão quando ele passa aqui pela carcaça. Tá? E a mesma coisa aqui para a turbina. Você tem uma variação da magnitude, da direção do escoamento, que necessariamente, que aí é o inverso da bomba, né, necessariamente vai fornecer, a gente vai ver isso com muito detalhe, vai passar uma boa parte do curso vendo essas conversões de energia, de velocidade em torque, né, e aí como isso se converte em energia, certo? Ou essas conversões que acontecem, mas basicamente uma turbomáquina não tem espaços fechados, da mesma forma, quer dizer, diferentemente de uma máquina de deslocamento positivo, ó, então sempre existem espaços fechados, ou seja, se você desligar um dispositivo desse, o fluido não volta. Tá? Não existe conversão direta, se vocês olharem aqui, ó, a máquina de deslocamento positivo, existe aplicação direta de força. Por exemplo, uma máquina operatriz, né? No fluido, né? Uma bomba, por exemplo, a aplicação, ou num compressor aqui, ó, é a aplicação direta de força no gás. Aqui não, você não aplica força diretamente. O que acontece aqui é a conversão de energia, fazendo com que, por exemplo, o vetor velocidade mude de direção e sentido. Então, são conversões de energia. Primeiro, a energia convertida em energia cinética e depois em energia de pressão. Tá? Certo? E por que turbo, né? Por que turbomáquinas? Porque em latim, turbo significa girar. E essas máquinas normalmente giram. Apesar de que isso é uma classificação que pegou, né? Todo mundo usa. Até hoje em dia a gente nem enfim, fala nada a respeito, mas existem máquinas de deslocamento positivo que são acopladas a eixos, né? Que giram. Na verdade, as máquinas de, alternativas, né? Elas também giram em algum momento. Mas o princípio de funcionamento, né, da interação do fluido com o dispositivo é em linha reta, nas alternativas, né? Tá? Nas rotativas, existem máquinas de deslocamento positivo que giram, efetivamente. Aí você fala, pô, mas por que não chamam turbo, né? Por que também não são turbinas? Não sei, é uma nomenclatura que pegou e ficou. As turbinas, né, ou as turbomáquinas, só se aplicam, essa nomenclatura só se aplica às máquinas dinâmicas que não têm espaços fechados, né, o fluido não passa por espaço fechado, não existe aplicação direta de força no fluido. Tá? Então, a nomenclatura pegou dessa forma, certo? Beleza? Então, essa é a diferença fundamental de uma turbomáquina para uma máquina volumétrica, né, ou de deslocamento positivo. Tá? E aí, nas de deslocamento positivo, a gente tem as alternativas e as rotativas. Né? Essa daqui seria. Tem gente que chama reciprocante, né? Não sei se isso é uma tradução literária do inglês, porque em inglês é reciprocating machine, né? Reciprocante ou alternativa. Né? Certo? E essa daqui é uma rotativa. São máquinas de deslocamento positivo alternativa ou máquina de deslocamento positivo rotativa. Tá? E aqui as turbomáquinas. É assim que é feita a nomenclatura normalmente. Tá? Beleza? Aí a gente tem operatriz e motriz. Aí aqui, no caso das turbomáquinas, é mais direto. Né? Uma turbomáquina motriz, ela trabalha no conceito da energia sendo retirada do fluido por um eixo sem espaços fechados, sendo exemplo a turbina hidráulica, né? Tá? E aí a ideia é a mesma. Variação da direção, né? O principal critério de classificação é a variação da direção e valor absoluto da velocidade do fluido. Por quê? Se vocês olharem, essa máquina, essa bomba aqui, ó, o fluido entra paralelo ao eixo aqui, ó, da bomba e sai perpendicular. Então isso daqui, por isso que se chama de turbobomba radial pura ou centrífuga.
tá? Porque o fluido entra, ele entra aqui axial e sai a 90 graus, tá? Certo? Então, por isso que ele diz que é o principal critério de classificação, né? A gente tem as axiais, tem as radiais, as axiais, então a gente vai ver máquinas que o fluido sai na mesma direção do eixo, e as de fluxo misto, que ela sai com um certo ângulo, tá? Beleza? Bom, vamos dar uma paradinha. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que não tenha ficado claro aí? Ok, beleza então. Vamos dar uma paradinha para a gente respirar, beber uma água.